Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissela e fiz a tradução de um sonho que traz uma mensagem muito clara. O Senhor Jesus está vindo muito em breve, é preciso se preparar agora. Leve tudo isso em oração, prove, teste, discirna, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Olá, amigos e família, irmãos e irmãs em Cristo. Desculpem por ter demorado um pouco, mas eu só compartilho quando eu realmente sinto que o Senhor coloca isso no meu coração. Então, na última quinta-feira eu tive um sonho. E me desculpem, eu estive muito ocupada, eu não consegui postar antes, mas foi só uma semana atrás. Enfim, Ele é bom e gentil em compartilhar comigo. Então, eu vou entrar direto no sonho. Eu sei que estamos a minutos de Deus, de sermos arrebatados para o céu. Estamos literalmente ali, tão perto. Senhor, eu te peço que o Senhor traga cada pessoa que o Senhor já designou, cada uma que o Senhor conhece desde a fundação do mundo, que o Senhor conceda vida eterna e amor a elas. E eu te agradeço e te louvo por isso. E para aqueles que ainda não aceitaram o Senhor na sua vida, eu só posso dizer que a única coisa que mais recompensa é que você faça isso, porque nós somos criados para estar em comunhão com o Deus vivo. Então hoje é o dia da sua salvação. É hoje, se encoraje. Então vamos entrar no sonho, que provavelmente é o sonho mais significativo que eu já recebi. Eu fiquei realmente chocada com o nível de detalhes dele. E eu diria que esse sonho é simplesmente o que ele é. Não é alegoria, não é simbólico, não é isso significa aquilo. Esse é um sonho de fechamento de ciclo. Quando eu tinha 20 anos, eu tive um sonho de arrebatamento, e nesse sonho eu estava em Seattle, e a cidade estava sendo destruída. Havia algum tipo de bombas ou mísseis, algo assim explodindo, e você podia ouvir a devastação acontecendo ao redor. Mas o Senhor protegia os seus, todos nós que criamos, que estávamos juntos com os anjos gigantes ao nosso redor. E quando os anjos nos reuniram, nós estávamos completamente bem, protegidos, e então fomos levados rapidamente para o céu. Esse foi o sonho de arrebatamento que eu tive aos 20 anos. E agora, todas essas décadas depois, eu sabia, naquele sonho, que aquilo era um tempo futuro, distante. Era algo lá na frente, muito tempo depois. Muito tempo mesmo, vamos dizer assim. Então, aquele sonho teria seu cumprimento um dia, e eu sabia disso. Então, na última quinta-feira, dia 12 de março, eu tive outro sonho de arrebatamento. Na verdade, esse foi o 6º sonho de arrebatamento que eu tive. E entre aquele primeiro sonho e agora, eu tive outros 4 sonhos. Entre 2017 e 2024. E eu já compartilhei esses sonhos no canal antes. Vocês já podem ter ouvido. Mas esse sonho, como todos os outros, era extremamente vívido. As cores, a luz, os detalhes, tudo era muito claro, muito memorável, assim como o sonho que eu tive há 20 anos. Assim como o sonho que eu tive. Eu estava em uma sala de aula, em uma escola que parecia uma escola paroquial antiga, feita de tijolos. Sabia que outras pessoas estavam ali comigo naquela sala, mas eu sabia que não havia mais ninguém em toda a escola naquele momento. Jesus é como um mestre para nós e todos ali na sala eram crentes. Eu apenas sabia que ele não estava presente naquele momento, mas nós estávamos esperando por ele. Esperando pelo Senhor naquela sala de aula, naquela escola de tijolos. A escola tinha uma pequena entrada circular na frente, tinha trepadeiras subindo nas paredes, era antiga, mas era bonita. Havia uma fonte na frente. Então estávamos todos ali esperando por ele.
E de repente, como se todos nós estivéssemos no mesmo espírito, nós saímos para fora. Ninguém mandou, simplesmente fomos para o pátio e começamos a cantar louvores e também a dizer aleluia, aleluia, santo, ele ressuscitou. Então, estávamos ali no pátio fazendo isso, a fonte estava funcionando, a água estava fluindo. E aquilo me lembrava de ser lavado pela água, pela pureza que vem do Senhor Jesus Cristo. E havia tanta alegria ali, os gritos de aleluia, a alegria era esmagadora. Eu conseguia sentir aquilo, era simplesmente maravilhoso. Então uma senhora mais velha apareceu, como se estivesse surgindo do nada. Ela era armênia, eu simplesmente sabia disso, uma cristã como Paulo, eu sabia. Ela estava vestida como as mulheres da igreja apostólica da minha cidade, em Washington. Há uma igreja apostólica lá e eu já fui com uma vizinha. É uma igreja linda, cheia do Espírito. As mulheres se vestem de forma muito bonita, conservadora. Usam saias e blusas brancas ou vestidos florais com blusas brancas, sem decotes, nada disso. Não é como Hollywood. Elas usam cabelo preso em coque e eu amo isso nelas. Então essa senhora estava assim, ela usava uma saia branca com pequenas flores muito bonitas. Ela era muito elegante e alta. Tinha cabelos grisalhos misturados com branco, longo, preso com coque. Havia alguns fios soltos moldando o rosto dela e o resto preso com um topo na cabeça. Estava sorrindo e os olhos dela brilhavam, eram intensos. Então ela veio até mim e disse: eu vim falar com a profeta. Quem é você? Quando ela disse isso, um homem jovem de uns 30 e poucos anos falou: você pode me dizer algo profético sobre mim? E eu respondi: não funciona assim. Deus compartilha o que Ele quer quando Ele quer. Apenas algumas vezes Ele dá algo específico para alguém, mas normalmente é algo maior que afeta a todos. Eu disse isso a ele, e então eu me lembrei que quando eu ajudava pessoas em situação de rua, lá na minha cidade, às vezes Deus me dava palavras para elas, mas estávamos ali esperando o Senhor. Queríamos fazer a vontade dele, ver milagres acontecendo. Era assim que eu me sentia. Era assim que eu me sentia, e aquela senhora tão imponente me disse: o Senhor diz para você dizer ao povo que Ele está vindo muito em breve. Eles precisam estar prontos. Avisem-os que não são salvos. Diga ao meu povo que esteja pronto agora. E então, eu vou repetir isso, porque foi exatamente isso que ela me disse, e isso é muito poderoso. Nós vamos sair daqui muito em breve. Ela não deu nenhuma data, e não me perguntem por que eu não sei. Porque, como Jesus disse, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós devemos saber a estação em que estamos vivendo, e nós estamos nessa estação. Então, novamente, o Senhor diz para você dizer ao povo: Ele está vindo muito em breve. Eles precisam estar prontos. Avisem os que não são salvos. Diga ao meu povo que estejam prontos agora. E ela enfatizou o agora. E eu acordei imediatamente depois disso, logo depois que ela terminou de falar. E tudo estava tão vívido na minha mente, porque todos os sonhos que o Senhor me dá, há uma luz intensa, as cores são vivas, os sons, eu lembro de tudo. Sempre que o Senhor me dá um sonho assim, eu me lembro como se fosse ontem. E eu quero que vocês saibam que quando eu acordei, eu sabia no meu espírito, eu sabia que aquilo vinha de Deus, e eu também sabia que o arrebatamento está literalmente muito perto. Eu senti uma urgência muito grande, quase que desesperadora, mas ao mesmo tempo eu tenho uma alegria do Senhor, eu tenho a paz do Senhor. Mas eu senti como se fosse: precisamos sair agora, precisamos alcançar as últimas pessoas, precisamos falar de Jesus agora. Senhor, eu oro por todos aqueles que ainda estão em cima do muro, porque o inimigo diz que o muro pertence a ele. Não existe meio termo. Ou você é por Deus ou você é contra Deus. Então pode acontecer a qualquer segundo e eu poderia nem terminar essa frase e já ter ido embora. É assim que eu estou sentindo isso. Existe um relógio atômico, talvez você já tenha ouvido falar. Ao longo dos anos, ele passou por de 1 hora para meia-noite, e agora para meia hora e apenas 5 minutos. E agora estamos a segundos da meia-noite nesse relógio. Você consegue acreditar nisso? Quão perto você acha que Jesus está para nos tirar daqui?
Se estamos tão próximos assim, então eu sinto que devo compartilhar com vocês o significado de harpazo na Bíblia. E esse é o grande arrebatamento, esse tomar repentino, que acontece em um instante, num piscar de olhos, em 1 Coríntios 15, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E este corpo que hoje é mortal, ele precisa se revestir da imortalidade. Ele vai fazer isso conosco, com todos nós ao mesmo tempo na terra. A morte foi tragada pela vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Também em 1 Tessalonicenses 4,16, ao som da trombeta de Deus, a voz do arcanjo será ouvida. O próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora, para aqueles que acreditam que o arrebatamento é pós-tribulacional, isso não seria um consolo, seria? Então, eu apenas estou dizendo, Deus nos ama muito, nós somos a noiva dele. Nós estaremos no banquete enquanto as coisas estiverem acontecendo aqui embaixo. Porque ele nos ama e ele não queria que as coisas chegassem a esse ponto, mas as pessoas se tornaram tão más. E os judeus o rejeitaram. E isso é o resultado de milhares de anos de desobediência para muitos. Eu sinto muito em dizer, mas Deus não aprova as mortes que estão acontecendo na Terra, pessoas matando pessoas. Ele não está a favor de coisas como Epstein e tudo isso, mas haverá justiça e ela está chegando muito em breve. Então, Salmos 27:5, pois o dia da advertência, ele me esconderá no seu pavilhão. No esconderijo do seu tabernáculo me esconderá. Ele me esconderá sobre uma rocha e essa rocha é Jesus. No tempo da angústia, isso é uma expressão assim como o grande e terrível dia do Senhor, significando o tempo da tribulação, 7 anos. É impressionante porque a Bíblia deixa isso muito claro. 7 anos, 42 meses, 1.260 dias. Não tem como ser mais específico do que isso. E Deus fez isso de todas as formas possíveis para chamar a nossa atenção. Então, nós sabemos que serão 7 anos. E eu quero que vocês entendam como as pessoas estarão nesse fim dos tempos, porque você já pode ter visto isso agora. Se você ainda está indeciso, você já consegue ver isso. Então, como serão as pessoas nos últimos dias? Haverá sinais, como está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Perdoem se eu estou me atrapalhando um pouco, eu estou tentando ler as minhas anotações e falar ao mesmo tempo. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Eu vou falar agora sobre como as coisas estarão nos últimos dias. Há um sinal que muitas pessoas não perceberam em Lucas 21, 24. Jerusalém será pisada pelos gentios, ou seja, pelos que não creem, até que o tempo dos gentios se complete. E isso está acontecendo agora. Eles estão sendo atacados pelo Irã, pelo Hamas, pelos Houthis. Tudo isso está acontecendo agora. Há muitos muçulmanos nas cidades em Israel. Isso já está acontecendo. Então, como as pessoas serão nesses últimos dias? Em 2 Timóteo 3 está escrito: as pessoas serão egoístas, amantes de si mesmas, orgulhosas, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratas, sem amor, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traiçoeiras, impulsivas, cheias de orgulho, amando mais os prazeres do que a Deus. Elas terão aparência de piedade, mas negarão o poder dela. Esse poder é o poder do Espírito Santo, e eu oro para que todo cristão tenha esse poder abundantemente, para curar, salvar, até ressuscitar mortos. Foi isso que Jesus disse aos discípulos, e isso também é para nós. Então, por fim, eu quero que todos saibam que é muito simples ser salvo.
Ele tornou isso simples. Até uma criança pode fazer isso. Já vi crianças na igreja sendo salvas e batizadas, e é algo lindo de se ver. Elas dizem, eu quero agradar a Deus pelo resto da minha vida, e isso é tão lindo. Então, vamos falar sobre como ser salvos. Em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Efésios 2:8-9 está escrito, pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Romanos 10:9-10, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Não importa o que você fez, Deus pode salvar qualquer pessoa. Olhe para Paulo, ele perseguia cristãos, matou, prendeu, torturou. E mesmo assim Deus o perdoou e o usou poderosamente. Então isso pode acontecer com você, não importa o seu passado. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado, em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. E eu não consigo explicar o quão maravilhoso é ter o Espírito Santo. 2 vezes na minha vida eu ouvi a voz de Deus audivelmente. Eu merecia isso? Não. Ele fez isso porque nos ama. Enquanto ele estava na cruz, mesmo sendo zombado, ele amava aquelas pessoas e morreu por elas. Essa é a verdade do Evangelho. E ele está voltando muito em breve. Então estejam prontos. E eu oro por todos vocês. Que essa mensagem alcance muitos para que as pessoas conheçam Jesus antes que seja tarde. Porque não dá mais tempo. O tempo está acelerando, você pode ver isso no mundo. Guerras, crises, colapso financeiro, escassez, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo em que estamos vivendo. Então, por favor, estejam prontos. Preparem suas famílias, não se apeguem a este mundo. Tudo isso vai passar. Eu amo vocês e o Senhor ama vocês mais ainda. Que Deus te abençoe e te guarde e te faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que te dê paz. Amém. Essa foi a mensagem, e se ela falou no seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é que se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você deseja, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça uma nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Agora eu quero te fazer um segundo convite, porque aqui nesse canal nós temos uma playlist com a leitura da palavra completa de Gênesis a Apocalipse. E você é o nosso convidado mais do que especial a vir conosco, se alimentar do pão do nosso espírito. Eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, que Deus os abençoe.